Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, vamos resolver uma questão da OBMEP 2022, nível 2. O assunto é porcentagem. Um fabricante diminuiu a quantidade de chocolate em uma caixa de 250 gramas para 200 gramas, mantendo o preço da caixa. Qual foi o aumento percentual do preço do grama do chocolate? Letra A, 5%, letra B, 10%, letra C, 15%, letra D, 20% ou letra E, 25%. Apenas uma dessas opções é a opção correta. Então vamos à resolução. Bom, essa situação acontece muito aí no comércio, tá? Você já foi no mercado e você já viu uma mercadoria que ela tinha um peso maior, diminuiu a quantidade, tá? A quantidade, porém o preço permaneceu o mesmo, tá? Evidentemente que com isso o fabricante ou o comerciante ele tem um ganho. E a nossa situação é exatamente essa, ó. Um fabricante ele vendia a caixa que era de 250 gramas, passou a pesar agora 200 gramas, mas o preço foi mantido, tá? Não diminuiu o preço. É claro que o preço deveria ter diminuído proporcionalmente, tá? Então, se você tem um produto que pesa uma quantidade e agora ele é colocado com a metade do seu peso, então o seu preço também deveria diminuir pela metade. Essa é a linha que vamos usar aqui, tá? Então diminui, se eu diminuo o peso, eu vou ter que diminuir o preço na mesma proporção. Então, qual foi o aumento percentual do preço do grama do chocolate? Uma vez que ele manteve o preço, tá? Ele não diminuiu o preço. Então, nós vamos calcular o preço do grama. Então, vamos lá. Então, seja P, nós não sabemos o preço, vamos chamar de P, o preço do grama deste chocolate. Aí nós vamos fazer a comparação, tá? Então nós sabemos que se eu pegar o preço e dividir por 200, tá? Ele diminuiu de 250, passou para 200 gramas. Então nós sabemos que o preço aqui, ó, vai ser maior, porque eu anteriormente o preço era quanto? Eu teria que pegar esse preço e dividir por quanto? Por 250 gramas para achar o preço do grama, tá? O preço do grama. Nós estamos calculando o preço de 1 grama. Por isso que eu dividi aqui, ó, pego o preço e divido por 200, porque este preço aqui agora vai ser maior. Observe que como o denominador desta fração aqui, ó, de cima é 200, e o denominador desta fração aqui de baixo é 250, este valor aqui, ó, essa fração é maior, tá? Quanto maior o denominador, menor é a fração. Então eu estou fazendo a comparação entre o preço do grama antes e depois. Então eu vou fazer o seguinte: na divisão de fração, você já sabe, você pega a primeira fração, que é P sobre 200, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de P sobre 250 é 250 sobre P. Com isso, nós podemos aqui, ó, cancelar, tá? Divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu posso cancelar esse P com esse P, sobrou aqui no numerador 250 e no denominador 200. Eu ainda posso fazer as simplificações aqui, tá? Ó, posso cancelar um zerinho aqui com um zerinho aqui, ficou 25 dividido por 20. Ainda posso simplificar, tá? Ó, eu posso simplificar 25 por 5 e 20 por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Então nós temos aqui, ó, 5 quartos, tá? Eu posso pegar esses 5 quartos e escrevê-lo da seguinte maneira, ó. 5 quartos eu posso escrever assim, ó, 4 quartos
mais 1/4. Concorda comigo? 4/4 mais 1/4 vai dar os 5/4. Por que que eu faço assim? Ó? Porque 4 dividido por 4 vai dar 1, então vai dar 1 inteiro. E aqui, ó, 1/4, nós temos aqui, ó, 1/4. Então eu vou somar mais 1/4. Então é 1 inteiro mais 1/4. E sabemos que em porcentagem, esse 1 aqui representa 100% e esse 1/4 representa 25%, tá? 1/4 é o mesmo que 25%. Você já sabe disso aí, ó. Se eu pego 25%, eu escrevo assim, ó, e simplifico. Observe que 25 cabe 4 vezes dentro de 100, ó. 25 vezes 4 dá 100. Então aqui vai ficar 25 por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 dá 4, tá? Então a fração que representa 1/4, a fração percentual, porcentual é 25%. Então observem aí o que nós obtivemos aí, ó, 100% do preço mais 25%, ou seja, ele teve aí, ó, um ganho, em relação ao preço anterior, que é este aqui, ó, ao preço anterior, ele teve um ganho de 25%. Aí nós marcaríamos aqui, ó, a letra E, tá? Essa aqui vai ser a resposta, 25%, tranquilo? Porém, nós temos aí uma outra maneira de explicar isso aí para vocês, ó. Espero que você vai entender essa maneira aqui também, ó. Observe o seguinte: você vai supor aí um preço para a caixa de 250 gramas. Vamos dar um preço para essa caixa, um preço qualquer, tá? Não importa este valor, já que nós estamos tratando apenas de porcentagem, tá? O aumento em relação à porcentagem. Então pode ser um preço qualquer, tá? Vamos supor que essa caixa, tá? Supondo que a caixa de 250 gramas custe R$10. Agora vamos calcular o preço da caixa com 200 gramas, com apenas 200 gramas. Esse cálculo nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Observe que diminuiu 50 gramas, tá? De 250 gramas passou para 200, então diminuiu 50 gramas. Eu quero saber, 50 gramas corresponde a quanto? A que fração ou a que porcentagem do 250? Então eu pego 50 gramas e divido por 250 para descobrir qual foi a fração que esse 50 representou de 250. Então, aqui novamente, nós podemos fazer as simplificações, ó, corta um zerinho com um zerinho, e nós temos aí que simplificar 5 dá por 5 e 25 por 5 dá 5. Então, isso aqui vai ser igual a 1/5. E nós sabemos que 1/5 representa a porcentagem 20%, tá? Estão lembrado? Então seria isso aqui, ó. 20% é igual a, eu corto aqui, ó, um zerinho com um zerinho, 2 dividido por 2 dá 1, e 10 dividido por 2 dá 5. Então dá 1/5, tá? Aqui ficou 2 sobre 10, cortando esses dois zeros, e sabemos que 2 por 2 dá 1, e 10 por 2 dá 5. Então é 1/5. 1/5 é 20%. Ora, observe que ele diminuiu no peso 1/5, que corresponde a 20%. 20% ele diminuiu no peso. Ele deveria diminuir esses 20% também no preço, mas ele manteve, tá? Então eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar aqui R$10, eu vou pegar os R$10, que era o preço, e vou diminuir 20%. Sabemos que 10% de 10 é 1, então 20% vai ser 2, tá? Então se vai ser 2, o produto que custava 10 vai passar a custar 8. Então, vê se você entendeu este raciocínio. Um produto que era 10, deveria ter aplicado nele um desconto de 20%, 10% de 10, corta um zerinho é 1, 20% é 2. Então, de 10 eu tiro 2, sobrou 8. Agora nós vamos comparar agora não o peso, o preço, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar
e vou comparar 8, ó, um preço 8 passou para 10. O que aconteceu? Teve um desconto de R$2, tá? E esses R$2 vão representar quanto em relação ao preço 8, que deveria ser 8, não 10, tá? Porém, ele manteve esse preço 10. Então, 2 comparado com 8, eu simplifico, 2 por 2 dá 1 e 8 por 2 dá 4. Então, nós temos aqui, ó, 1/4. E nós sabemos que 1/4 é a fração 25%, tá? 1/4 é 25%, já mostrei isso aqui para vocês, ó. 25% é igual a 1/4. Lembrando que 25 dividido por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 dá 4. Então, a fração 1/4, escrita na forma percentual, é 25%. Então, esse que deveria, ó, ele passou a ganhar esse valor aqui. Por quê? Porque ele manteve, ele diminuiu o peso, mas manteve o preço. Ele deveria ter baixado para 8, ele não baixou. Então, com isso, esse comerciante, esse fabricante, saiu ganhando 25%. Tá aí. Espero que você tenha entendido esta questão, que tenha gostado dessa questão. Uma questão que caiu da OBMEP 2022, tá? Nível 2, a questão. Relativamente fácil, porém, se você não vacilar, bip, uma questão relativamente fácil, tá? Mas se você vacilar, pode errar essa questão, tá? Então a resposta aí é letra E, de exata. Então vamos a uma próxima questão, numa próxima aula. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar o joinha e até mais.